A voz de Jorge Luiz Borges eu conheci. A voz, ele em pessoa, nunca. Sua voz, já velha, com certo ruído de cascalho, hesitante, mas mansa, sem afetação, o que já é uma afetação em si mesma. Voz compreensiva. Foi por meio de uma lenda, a lenda de Billy the Kid, que cheguei até ele. Sua versão inovadora, breve, da lenda do assassino desinteressado Bill Harrigan, fascina-me. Este conto está no seu livro História Universal da Infâmia. Procurei Jorge Luiz Borges para comprar os direitos autorais de uma lenda. Borges disse-me imediatamente que não poderia vender os direitos autorais deste conto, pois esse texto não lhe pertencia, não era seu. Ele teria, segundo me disse, apenas copiado umas linhas de algumas páginas de certos livros. E me indicou 2 ou 3 livros como suas fontes. Um dos livros eu tinha, The Gangs of New York, de Herbert Ashbury. Foi delicioso ouvir tudo isso através de sua voz hesitante, pontuada por quiçás, curiosa, muito delicada. Esse mote, compra dos direitos autorais da lenda de Billy the Kid, nos levou a longas e muitas conversas telefônicas. Longas, sim, o que resultou certamente em uma delicada ironia sua. Você, disse-me, com o dinheiro gasto nessas telefonemas, teria comprado minhas obras completas. E a conversa continuou. Até que, em uma tarde triste, na rua Timóteo da Costa, nome de um pintor, ouvi pelo telefone, daquela voz que sempre trouxe a força e vida para não mais lhe telefonar. Estou muito doente. Graças. E desligou. Dias depois, liguei ainda uma última vez para 312-2801, que era o número do telefone da Calle Maipu, 994, 6º piso. E atendeu a governanta, Fanny. Por favor, o Sr. Borges está? Perguntei. Não, respondeu lacônica e firme a governanta. Terrível palavra é um não, dizia o padre Antônio Vieira. Este não perturbou-me. Esse não foi para mim, naquele momento, como percebi, um nunca mais. Nevermore, nunca mais, jamais plus. E assim, nessa forma, chegou-me à cabeça, repetidas vezes, o sinal Asiago. Passada uma semana, talvez menos, li nos jornais a notícia de sua morte. Rompeu-se a voz. Foi-se o fio fortuito da fortuna. Ficou uma lembrança que em vão procuro reter. Gostaria de desprender da memória e trazer para aqui o próprio Sr. Borges. Sr. Borges, disse minha filha Tandê, ainda menina, ao atender o telefone, chamando de Buenos Aires, aquela voz inconfundível. Nós somos de uma geração que era uma geração do coletivo, né? Uma geração mais gregária, talvez, do que as que vieram depois.
O que é amizade para você? Olha, tem um belo verso que diz: amicus é alter ego. O amigo é um outro eu. Agora, isso tudo tem uma beleza sonora em si, musical, essa frase, né? E um sentido também generoso. Não é? Mas eu considero a amizade que é quase um dom. Mas eu considero algo muito difícil. Muito difícil. A amizade, o afeto, a amizade espontânea, isso eu considero muito difícil. E sobretudo hoje, diante do isolamento, não é? e da descrença no outro. Eu acho que o que a gente viu durante você vimos durante a nossa existência foi uma desagregação e um colapso de relações. Não é? Sem a amizade e sem a afetividade, a vida que já é tão difícil, para mim, se tornaria insuportável e eu teria naufragado na vida. Você acredita em destino? Eu não sei se acredito no destino, mas eu aceito o destino. Eu acho que há uma velha escola filosófica que, inclusive, afirma, não é, o destino, o amor fati. Então, eu aceito o destino. Aceito o destino como aceito e como você tem a necessidade do outro. Não porque aquilo seja uma coisa que você queira ou que você doa. É justamente por você não ter opções, não ter força diante disso. O destino, se você se colocar contra o destino, e há também uma corrente assim, a arte como antidestino. O próprio Malraux fez um livro sobre, o André Malraux fez um livro sobre isso, sobre a arte, sobre a arte como antidestino. Agora, eu aceito porque não vejo, se disser não ao destino, você perde o passo seguinte. Faz muitos anos, me disse Henri Michaud, eu comecei publicando pequenas plaquetes de poesia. A tiragem era de 200 exemplares. Subiu para 2.000 e agora cheguei a 20.000. Semana passada, um editor me propôs publicar meus livros em uma coleção de tiragem de 100.000 exemplares. Recusei.
O que quero é regressar aos 200 do princípio. É difícil não simpatizar com Michaud. Mais vale ser desconhecido do que mal conhecido. Muita luz é como muita sombra, não deixa ver. Além do mais, a obra deve preservar seu mistério. Transformadas em guloseimas, as obras são literalmente deglutidas, já que não mais degustadas por leitores apressados e distraídos. Júlio, como é que se lida com o erro? Minha coisa foi feita pelo erro. Tudo a minha errância foi pelo erro que eu fui. Talvez até pelo meu próprio temperamento. Certamente pelo meu temperamento. Eu fui fazendo através do erro. E através do erro, e não consertando, não, persistindo no erro. Voluntária, às vezes, a maioria das vezes, involuntariamente. Né? Mas toda a minha trajetória de criação, de fazer, foi feita pelo erro. A minha própria vida, ela foi pelo erro. Não é só uma coisa separada, meu trabalho criativo, uma teoria do erro, não. Minha vida mesmo foi feita pelo erro. Eu caminhei sempre pela contramão e pela errância. O que te dá medo? Eu sempre tive um espírito muito destemido, mas tenho profundos medos. Não só medo de dentista, que é um medo grande, mas medos de vazios, de alguns fantasmas que são muito vivos para mim. Então, convivo com o medo. O medo foi alguma coisa que me acompanhou a vida inteira, até agora. É um sentimento de desamparo, é um sentimento mesmo de horror, né? Mas que ele também atravessa uma cortina. O medo, ele aponta para alguma coisa que é real, em todos os sentidos real. A realidade, para mim, é tudo. A realidade é a imaginação, é o sonho, é a música, é o imaginário. A realidade é tudo. E essa é talvez a grande dificuldade de você percorrer a realidade, porque ela implica muita coisa. Não é só a manchete de jornal e nem isso. Isso é um fragmento do real. Né? Tudo é real. O seu sonho, que você sonhou hoje, isso é real. Isso está dentro de você, o que você imaginou ontem, o que você trabalhou. Isso tudo é real. Então eu atravesso, tenho dificuldades e acho que a dificuldade é justamente você viver o real, porque ele é abrange muita coisa. Coisa de sagrado para o homem. Você, se não dispuser desse passado, da riqueza desse passado, da memória, você não dispõe de nada. Contudo, um fator central para a memória é o esquecimento. Esse jogo dialético, memória e esquecimento.
O que renova a memória é o esquecimento. O que fortalece o esquecimento é justamente a memória. Esse jogo, né, que é um jogo, vamos dizer assim, também do tempo. Uma ideia como, por exemplo, a do Benjamin, Walter Benjamin, da memória de alguma coisa do passado que surge como num turbilhão e vem a se juntar com o agora, com o presente. Essa passagem, esse trajeto do passado para aqui forma uma espécie de constelação. É nessa constelação que está junto. Aí essa é a imagem dialética. Você vê numa mesma nebulosa o passado e o presente. Se na hora final te permitissem levar alguma coisa com você, o que você levaria? Eu gostaria de desaparecer completamente. Não penso em... Eu desapareceria, gostaria de desaparecer completamente. Deixar a minha vida terrena aqui. Seria o início às avessas do Paraíso Perdido do Milton. Em vez de Adão e Eva, mão na mão, entrar numa terra desconhecida, eu faria exatamente isso. Deixaria tudo aqui para entrar, para desaparecer completamente. Não levaria nada daqui. Fim, noite, derrelição, caminha por uma sombra, é truanesco, é pavoroso, charco de lama fosca onde o luar não reflete. Traz no bolso carteira a sebo, foto de artistas, o abraço familiar, etc. Não poder apagar essa tortura, não poder esquecer essa vida. Lamentações brasílicas, de um esqueleto para outro esqueleto. Derrisão. O bico preto, para quem o lê, traça na margem branca da vulva monstro. Ser tu, sendo eu. Ser outros, sem precisar ser eu. Palavras trocadas entre o nanquim que escreve e o nanquim leitor. Estar, nu a sonhar obsessões. E estar.